Bom dia, Alessandro, tia Valéria, bom dia com alegria. Tia. Pamela, Raíza entrou também, Fernanda, prima aí de Luxemburgo, Dona Laura, Bom dia, bom e dia. bênção. Fabi também de Oliveira, bem-vinda. Amém? Que maravilha. Opa, quase que eu esqueci essa palavra errada aqui. Aline também. Pastor Juliano Ferreira também aí de Natal. Aleluia. Que honra, Juliana de Vitória. Amém. Glória a Deus. Luiz Fernando, Rosa, também bem-vindo. Thales, ó. Parabéns, Thales. Obreiro. Pois é, o Breno Thales, que está sabendo seu aniversário. Se não for, já fica valendo quando for. Eu nem conferi. Bom dia, com alegria, amor, né, Fernando? Pois é, esse é a tia Valéria aqui que tem, ó, pastor também, Eliabe. Aleluia, bem-vindo, pastor Eliabe. Tava falando de você ontem, lá em Caruaru. Tava lá falando que o Eliabe é uma bênção. Amém. Ó, Thales agradeceu, então é hoje mesmo, né, Thales? 6 de maio. Edilane, Evelyn Suelen, mais alguém que também entrou. Irmãos da célula Atos, célula Céu na Terra. Glória a Deus, devocional da proteção de Deus. Aleluia. Dona Edileuza, que bênção. Tá aí sempre firme. Te amo, bom dia. Jonas também entrou, que maravilha. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um devocional da proteção de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos confessar o Salmo 91, como a gente tem começado todas as vezes. E deixa eu até contar uma história que eu ouvi ontem, né? E os irmãos, não sei se todos os irmãos já ouviram falar no Charles Haddon Spurgeon, né? Que foi um grande pregador inglês e ele de fato acabou sendo usado pelo Senhor para marcar a história da igreja, né? E ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Então geralmente todo pastor já ouviu falar dele, né? Então talvez você não ouviu falar dele porque você não está no ministério, vamos dizer assim, pastoral, né? Mas quem é pastor, é pregador, né? Que tem aí pelo menos alguns anos de fé, né? Então não precisa ser muitos anos não, sabe da história do Spurgeon. Cadê? Alguém está falando, está cortando. É a Fernanda que está falando, está cortando. Os irmãos estão me ouvindo bem agora ou não? Mas estava cortando. Melhorou? Alguém dá um sinal aí no som. Deixa eu ver como é que está a minha internet aqui. Não pode... Deixa eu ver aqui. Está tudo bem aqui com a minha internet. Tá. Deixa eu só desativar algo aqui. Agora sim, aleluia. Então, estava contando aqui a história a respeito do Charles Spurgeon. E aí conta-se, né, na época lá quando ele pregava na Inglaterra, foi uma época, né, não estou me lembrando aqui exatamente o ano, né, mas que teve um surto de cólera, foi ebola? Eu não lembro exatamente, eu acho que foi de ebola, né? E aí muitas pessoas contaminadas lá, né, na própria Inglaterra mesmo, né, e na África, né, isso foi mais forte na África na época, acho que foi de ebola mesmo. E aí o ambiente era justamente esse ambiente que a gente tem vivido, né, dessa coisa em relação aí ao novo coronavírus, né. Então as pessoas com muito medo de serem contaminadas, essa coisa toda. E aí naquela época, né, não tinha uma ingerência assim tão forte, né, do Estado com determinações assim tão severas. Tinha recomendação, né, dos órgãos sanitários, né, como em todos os tempos sempre houve. E aí o que acontece? O Spurgeon ele conta que tinha um sapateiro, né, então um irmão, né, que mexia com sapatos, consertava sapatos, e ele resolveu não parar de trabalhar, né. Naquela época era permitida essas possibilidades. Muita gente parou de trabalhar, muita gente com medo, né? Mas na época daquela pandemia de ebola, ele continuou a trabalhar, esse irmão que consertava sapatos, e esse irmão tomou a iniciativa, né? Ele fez o seguinte, ele pegou, né, o Salmo 91
Quer ver? Deixa eu até descobrir aqui qual que é o verso aqui. A Ludmila costuma confessar para nós aqui o Salmo 91. Foi no surto da cólera mesmo. Qual ano foi? Na época que eles passaram por isso. Então, olha só, aí... 65. 1665. Então, Ludmila consultou a informação aqui para mim. Então, foi aí no século 17, né? 1665. E aí esse sapateiro, ele pegou um pedaço do Salmo 91, escreveu grande, e o pedaço foi exatamente o seguinte. É o verso 7 do Salmo 91. Aí esse sapateiro, ele pegou o verso 7, né, que está escrito, né, do Salmo 91. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E aí quando esse sapateiro escreveu isso bem grande, pregou do lado de fora, né, daquela sapataria dele ali. E aí de modo que as pessoas que passavam na porta da sapataria, via lá escrito, Salmo 91, caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E aí quando as pessoas passavam logo de longe, conseguia ler. E aí o Spurgeon, né, ele conta, né, essa história, né, então por volta do ano 1665, né, no século 17, e ele conta essa história que durante esse surto de ebola, esse sapateiro, né, ele não teve nenhum problema com relação à clientela dele. Os clientes dele continuavam fazendo, né, serviço com ele. E além dos clientes continuarem fazendo serviço com ele, né, ele prosperou, né, ainda mais, né, porque muita gente fechou com medo, com pânico, né, e repito, né, naquela época era permitido, né, tinha essa opção aí de continuar trabalhando normalmente. E aí esse sapateiro, ele não foi atingido, né, por esse ebola, mesmo que estava em contato com o público, com gente do dia a dia, com gente das ruas. E aí o Spurgeon conta o testemunho também, né, de que essa graça, né, que atingiu esse sapateiro, né, e não o ebola, né, na época, né, essa pandemia do ebola naquela época, na Inglaterra. Então o sapateiro não foi atingido, a família do sapateiro não foi atingida, e aí conta o testemunho, né, o próprio Spurgeon diz que nenhum dos clientes do sapateiro foi atingido também, nenhuma das pessoas ao redor da sapataria foi atingida também. Então tudo por causa de uma confissão pública, né, de fé que ele fez em relação a essa promessa poderosa do Senhor, né, que nós temos confessado aqui todos os dias, né? Então existe realmente algo poderoso a respeito dessas promessas de proteção aqui do Salmo 91, e há séculos, né, o povo de Deus tem se apegado especialmente a esse salmo aqui, nesse tempo, né, de luta, de pandemia, nesse tempo em que as pessoas, né, estão divulgando tantas coisas que na verdade só produzem medo, insegurança, né, e temor. Mas esse irmão, né, esse simples irmão do passado, marcou aí a história desse grande homem de Deus, desse pregador, e a história desse sapateiro aí até hoje tem sido repetida, porque ele resolveu se apegar nessas poderosas e preciosas promessas de proteção de Deus aqui do Salmo 91, né, e ele publicou, né, de maneira bem visível na sapataria dele o verso 7. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então ele estava literalmente falando isso, falou, olha, eu não vou ser atingido. Né? Então eu não sou atingido porque o Senhor me guarda. Amém? Então vamos confessar. Amém? Salmo 91, como a gente tem feito a cada manhã, e você é protegido também. Essa vai ser a sua história. Amém? Peguei sua Bíblia, amém? Põe a mão no seu coração. Vamos declarar essas promessas do Senhor para nós. O que habita no esconderijo do Altíssimo, amém, descansa à sombra do Onipotente, amém, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. Amém. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, aleluia, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Amém. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Amém. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Amém. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. E eu quero abrir a palavra do Senhor, né, com os irmãos nessa manhã, lá em Êxodo capítulo 8, no verso 20. Amém? Êxodo 8, 20. Aleluia. Êxodo capítulo 8, verso 20, que trata justamente, né, da quarta praga, né? Quando o povo de Deus estava lá, debaixo, né, do jugo, né, de escravidão, né, de sofrimento, né, que Faraó colocou sobre o povo de Deus, que estava como realmente servindo ali o Egito, né? E estava preso, né? Então aquela história que você com certeza deve conhecer das 10 pragas. Mas aí no verso 20, falando justamente da quarta praga, onde está escrito: disse o Senhor, né? Êxodo 8, 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Pela manhã cedo. Então que bom que você está aí com a gente, né? Está aí mais ou menos no mesmo horário que Faraó, aliás, que Moisés recebeu a palavra do Senhor para ir ao encontro de Faraó. E ainda no verso 20, né? Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Amém? Então eu estou aqui falando aqui também de maneira profética, né? Deixa aí o meu povo para me servir lá no culto, lá no prédio da igreja, para poder fazer a obra, né? Não ficar aí nessa confinado em casa, né? E aí no verso 21 diz: do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, falando para Faraó, e nas tuas casas, né, na casa do povo de Faraó, dos egípcios. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Né? Lembrando que mosca, isso fala de consequência do pecado, né? Isso fala de demônios, né? Porque o principal, né, dos grandes demônios aí, especialmente do Antigo Testamento, é o deus Baal, né? Baal é o deus das moscas, né? Então quem me conhece aí já com mais intimidade sabe do tanto que eu odeio mosca, né? Porque é uma coisa maligna mesmo, né? Então era o que o Senhor estava falando aqui. Teria aí esses demônios aí atormentando o Faraó. Verso 22. Naquele dia, agora preste atenção no verso 22, aqui que está a grande chave, né? Verso 22 e 23. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Entende? Então o Senhor falou para Moisés: olha, vai ter uma praga, virão enxames de moscas, e aí eu vou separar a terra de Gósen, onde o meu povo habita, onde o meu povo está, e lá não vai ter. Entende? Então o Senhor está fazendo aqui uma separação. Aí ele falou, né? E saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então entenda uma coisa, meu irmão. A terra de Gósen hoje é a sua casa. Amém? Que é esse lugar separado, né? Gósen indica justamente isso. Então é esse lugar de separação. Então esse aqui é a sua casa. Então pode ter a praga que for lá fora, lá no mundo, lá no Egito, né? Então isso pode atingir as pessoas que estão debaixo, de fato, né, da autoridade, do governo de Faraó. Nós não estamos debaixo desse governo. Nós estamos debaixo do governo do reino dos céus. Então o Faraó, né, o diabo pode ser o príncipe desse mundo, mas nós estamos debaixo do governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós somos guardados, nós somos preservados. E aí, olha só o que diz o verso 23, que é onde eu quero que você guarde isso. Amém? Verso 23, olha o que diz. Êxodo 8, 23, que está chegando aí por agora. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, Faraó. Então Moisés falando da parte do Senhor. Amanhã se dará este sinal. Amém. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. O meu povo e o teu povo. Então veja a promessa do Senhor
de fazer distinção, separação. O meu povo é tratado diferente. Era o que o Senhor estava falando da boca de Moisés para Faraó. Então o Senhor estava falando claramente através de Moisés. Falou: o Faraó é o seguinte, essa praga, esse enxame de moscas, né? Então essa obra aí que é de Baal, desse demônio, do Deus das moscas, então eu vou fazer com que isso aconteça. Então essa obra maligna, essa praga vai acontecer, vai chegar aqui, vai atingir a casa de vocês, vai se espalhar por todo o Egito, né, que representa o mundo, vai se espalhar sobre todos aqueles que estão debaixo do governo, né, de Satanás, aí, representado por Faraó. Isso vai acontecer, as pessoas vão ser tomadas disso mesmo. Mas aqueles que são o meu povo, eles serão preservados disso. Na Helena, aqui mais uma vez o verso 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Por isso, meu irmão, há uma palavra de distinção da parte do Senhor, que é justamente o que eu falei aqui, que o irmão lá, o sapateiro, né, no início aí da nossa live, ele profetizou, proclamou, quando ele escreveu lá fora da sapataria dele, né, por volta do ano 1665, na época da praga, né, do ebola. Né, então caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Amém. Eu não serei atingido. Eu sou guardado. A minha Amém. Casa está protegida. Por quê? Porque a gente é melhor do que as pessoas lá fora? Não. Isso não tem nada a ver conosco. É só pelo seguinte fato. Nós somos povo do Senhor. Você é filho de Deus, meu irmão. Então isso faz diferença. Então você não é qualquer um. Você não é de qualquer família. Amém. Entendeu? Você está sendo guardado e preservado. Não é por circunstâncias dessa terra, não é por alguma pessoa dessa terra que possa ter algum poder te guardar, é um poder muito limitado, mas você é guardado pelo Todo-Poderoso, por aquele que tudo pode. Então, assim como o Senhor separou a terra de Gósen, o Senhor está separando, está guardando a sua casa. Amém? Então, o Senhor, Ele liberou essa palavra: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Eu quero lembrar você, inclusive, antes de encerrar, né, e passar para a Ludmila compartilhar também conosco, mas quero lembrar você uma coisa, né? Você que tem, né, um pouco mais de conhecimento bíblico, né? Você lembra qual que foi a conduta desse povo de Deus aqui no Egito, debaixo da liderança de Faraó? Ou de Faraó não, de Moisés, corrigindo a liderança de Moisés. Você lembra como é que foi a história desse povo de Deus, né? Durante aqueles 40 anos lá no deserto? Foi a história de um povo quebrantado, foi a história de um povo submisso a Moisés, foi a história de um povo que não reclamava. Ou será que foi tudo o contrário disso? O que você acha? Era um povo com coração duro, era um povo, né, complicado, era um povo rebelde, na verdade, difícil de ser liderado. Moisés sofreu muito, né? Era um povo que murmurava, reclamava de tudo. Será que o Senhor não conhecia, né, o caráter do povo dele, esse povo tão complicado? E aí Deus fez distinção desse tipo de gente. Então você percebe que não tem nada a ver com o nosso mérito, não tem nada a ver com o nosso caráter, mas tem a ver com o caráter do seu Pai, tem a ver com o caráter do seu Deus, tem a ver com o caráter, sabe, dessa condição da escolha de Deus de ter feito de mim e de você povo dele, filhos dele. Então, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas imperfeições, uma coisa não muda, meu irmão: nós somos povo do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas inconstâncias, apesar das nossas reclamações, apesar dos momentos que a gente tem um coração duro, apesar dos momentos que a gente tem uma postura até rebelde, sabe, na presença de Deus, apesar de tudo isso, uma coisa não muda: você, eu, cada um de nós somos povo do Senhor. Por isso a declaração do Senhor é a mesma. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Então aquilo que o Senhor disse no passado em relação ao povo dele, o Senhor continua dizendo em relação ao povo dele, que somos nós, a igreja do Senhor aqui na terra. Por isso, no verso 23, mais uma vez eu digo, pela última vez: farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Então praga alguma não vai chegar na sua casa. Você é protegido, você é guardado. Isso não vai te atingir, isso não vai tocar você, isso não vai ser morte na sua vida, isso não vai mudar, sabe, a sua história de saúde de maneira nenhuma. Por quê? Porque o Senhor, Ele resolveu que Ele faz sempre distinção entre o povo dele e o povo que não é dele. Nós somos povo dele. Amém? Pela graça dele e para a glória dele. Amém? Glória a Deus.
Amém? Você é especial. Amém. Porque você é filho. Amém? Amém. Eu quero compartilhar ainda no mesmo salmo, né, que nós lemos ontem, Salmo 126, fala que o Senhor restaura a sorte, né, do seu povo. Amém. Mas eu quero ler agora, firmar agora nos versos 5 e 6, que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Há uma promessa de Deus para nós aqui, nesse salmo, de que você vai colher. Amém? Então talvez você está olhando para circunstâncias agora ao seu redor e parece que a colheita foi perdida. Parece que o ano foi perdido. Parece que o ano foi perdido, né? Você olha ali todo o investimento, toda a plantação que foi feita e você fala, não vai ter jeito, não vai tudo se perder. Mas o Senhor diz que quem planta, quem semeia, vai voltar com júbilo trazendo seus feixes. Mas aqui fala, com júbilo vai ceifar, mas aqui fala sobre duas características de quem está semeando aqui nesse salmo. Primeiro, que ele está andando, e segundo, que ele está chorando. Então o Senhor não nega as circunstâncias, os fatos difíceis ao seu redor. Então, como nós já vimos aqui nas nossas lives, algumas delas, o pastor Luiz também ministrou que o Senhor é o Deus de vale, de montanha. O Senhor está conosco lá no vale da sombra da morte, mesmo que tenha sido por uma escolha nossa. Mas o Senhor diz aqui que quem estiver chorando não pode ficar parado, tem que sair semeando. Porque aqui fala quem sai andando e chorando. Então você pode chorar. Amém? Chora. Às vezes quando eu estou aqui em momentos de angústia, às vezes alguma crise, e orando por alguma coisa, o Roberto só olha pra mim e fala assim, chora, querido. Chora. Pode chorar. Aqui em casa pode chorar. Pode chorar. Nos momentos assim, e ele me abraça e eu choro mesmo. Por quê? Você não precisa ter medo de chorar, não. Você pode chorar. Amém? Chorar não é para os fracos, chorar é para os fortes, que tem um Deus que é um Pai amoroso, que está conosco mesmo quando nós estamos chorando. Amém? Então você não precisa parar de chorar. Você pode chorar, tá difícil? Pode chorar. Mas não pare de semear. Amém? Vai chorando e vai semeando e andando enquanto você chora. Amém? Isso fala de você não parar, de você permanecer, de você continuar crendo. Então nós estamos numa circunstância completamente nova. E aqui em Pernambuco, parece que as coisas só vão se estreitando, né? Nos outros lugares está liberando, né? Eu já vi que a quarentena começou a flexibilizar na Itália, em outros países, nos Estados Unidos mesmo também começou a flexibilizar, em alguns estados aqui do Brasil, mas Pernambuco, a notícia é de que tem que estreitar mais ainda a quarentena, né? Já se falou até do lockdown mesmo. Então talvez você tá pensando, e agora, né? Permaneça, amém? Continua andando e semeando, Amém. mesmo que você esteja chorando. Amém. Porque a promessa de Deus é que aquele que sai andando e semeando enquanto chora, vai voltar com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Amém? A promessa do Senhor é de que vai haver colheita. Não importa as circunstâncias, não importa a tempestade, a colheita virá. Amém. Amém? Então, ainda que você esteja chorando, não pare, continue andando e semeando. Amém? Que o Senhor vai preparar uma grande colheita. Amém. E eu acredito que nós estamos diante, como igreja, né, aqui em Pernambuco, sei que tem várias pessoas de vários lugares nos assistindo, mas o nosso alvo como pastores é alcançar os nossos membros, né, o nosso povo aqui, videira de Recife, da Grande Recife, as vinhas, as videiras e as igrejas da vinha, né, de Pernambuco. Então eu creio que nós estamos diante da maior colheita que nós já experimentamos como igreja. Amém. Amém? E você pode escolher fazer parte ou não disso. Como? Você vai parar? Não. Ou você vai continuar semeando, mesmo chorando, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante das circunstâncias diversas, mesmo quando aquilo que você esperava que fosse acontecer não aconteceu? Continue
andando e semeando. Amém? Amém. Que nós vamos colher no Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém, meus irmãos. O Senhor, Ele é poderoso para isso. Amém. Eu creio, nós vamos desfrutar de tudo isso. Amém, meus irmãos. Quero pedir para Ludmila, para a gente encerrar orando, né, abençoando a sua vida, né, e partir para o final de mais um devocional da proteção de Deus. Amém? Vários irmãos aí entrando. Então, creia nessa grande colheita. É tempo de grande frutificação. E como a pastora Ludmila falou, né, mesmo que seja em meio a sofrimento, mesmo que seja em meio a lágrimas, mas nós não paramos. Amém. Né, nós continuamos trabalhando, nós continuamos fazendo a obra do Senhor, né? Então, louva a Deus pela vida dos irmãos, né? Então, nos nossos grupos aí de WhatsApp, né, da igreja, né, dos discipuladores, o grupo dos irmãos, dos líderes também, líderes em treinamento. Então, assim, é maravilhoso ver como é que os irmãos assim têm perseverado, né? Então, os irmãos têm usado todo tipo de recurso, né, para continuar, né, a célula acontecendo, nem que seja online, aí usa aí o WhatsApp, né, usa aí o aplicativo aí do Zoom também, né, para os irmãos interagirem também, quando às vezes a célula é um pouco maior. Então nós não paramos, mas com certeza quando a gente voltar, né, a nos reunirmos presencialmente no prédio da igreja, né, nós vamos experimentar e veremos realmente desse momento de júbilo, trazendo os nossos feixes, né, para não dizer os nossos peixes, porque o Senhor nos fez pescadores de homens, né, quando o Senhor falou para Pedro. E nós vamos desfrutar, sim, em nome de Jesus, o maior crescimento que nós já experimentamos. Amém? Videira a 1000 aqui no Recife, né? E crescimento em cada uma das nossas igrejas, para a glória do Senhor. Amém? Você que está nos ouvindo, de repente, né, de igrejas aí de outros estados, né, de outros lugares, não pare também. Amém? E tenha confiança de que você está seguro, porque o Senhor faz distinção do povo dele em relação àqueles que estão lá fora. Você está protegido. Amém? Amém, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero nessa hora abençoar cada um dos nossos irmãos, Senhor, da Videira Grande Recife, da Vinha Pernambuco, cada irmão de cada parte do Brasil que tem sido despertado pelo Senhor, para nos ouvir aqui. Amém. A Fernanda em Luxemburgo. A Fernanda também, lá em Luxemburgo. Amém. Senhor, nós queremos liberar sobre eles, Senhor, a Tua graça e o Teu favor. Amém. Senhor, eu oro, Deus, para que hoje, nesta hora, neste momento, Senhor, o Teu Espírito possa confirmar a Tua palavra, trazendo revelação diante dos olhos de cada um deles. De que eles são diferentes. De que eles são especiais. De que eles são separados. Que há um selo sobre eles. Que o mundo espiritual enxerga. Que é muito mais real do que nós podemos ver. Senhor, esse selo faz a separação deles como povo do Senhor. E porque eles são povo do Senhor, são guardados, são separados, são protegidos. Senhor, mesmo em meio a lutas, Senhor, mesmo em meio a dificuldades, muitas vezes no meio da fornalha, mas são separados pelo Senhor. Tem distinção. Senhor, não vão ser destruídos. Senhor, ainda que estejam no meio do fogo, o fogo não vai queimar. Ainda que passarem pelas águas, Senhor, não vão submergir. Senhor, porque o Senhor é por eles. Por isso eles são guardados. Porque são teu povo. Porque são teus filhos. O Senhor faz distinção. Em nome o Senhor de faz Jesus. separação. Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor possa fortalecer cada um deles. Senhor, dá força. Senhor, para que eles possam permanecer. Para que eles possam continuar. Senhor, semeando. Senhor, andando e chorando enquanto semeia. Senhor, que eles possam permanecer fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade. Senhor, que nenhum deles pare, apesar das circunstâncias. Senhor, para que nós possamos, Senhor, em pouco tempo, Senhor, em breve, juntos, celebrarmos com alegria, com júbilo, Senhor, cada um dos frutos que o Senhor mesmo vai nos dar, vai acrescentar a nós, depois desse tempo de quarentena, de isolamento social, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, declaro a paz do Senhor, a alegria do Senhor sobre eles nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Que bênção. Então a gente está chegando ao final de mais um devocional da proteção de Deus.
Amém? Espero que você tenha sido fortalecido, alimentado, encorajado, amém? A continuar, a crer que você é protegido, amém? E a continuar fazendo a obra do Senhor, mesmo que seja em meio às lágrimas, né? Continue andando, né? Continue semeando, e com certeza é tempo de grande colheita da parte do Senhor, amém? Então lembre-se que o Senhor faz distinção do povo dele em relação aos demais povos. Então você é separado, você é preservado, porque o Senhor que separa você, Ele preserva você. Isso não tem nada a ver com o seu caráter, com a sua própria, com o seu próprio comportamento, mas com essa obra que o Senhor faz pelo povo dele. Amém. Apesar do povo dele ter tantos defeitos e tantas inconstâncias, como você viu o povo de Deus lá no deserto, 40 anos com Moisés, mas é povo separado, o Senhor faz distinção. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar os irmãos, né? Tem a live do pastor Luiz está fazendo sobre Apocalipse, né? Sempre às 20 horas. E hoje, que é quarta-feira, né? Para os irmãos aí da Videira de Recife, a gente vai fazer uma hora aí de louvor aí também ao vivo pelo canal do YouTube da Videira Recife, pelo meu Instagram também, antes da ministração do pastor Luiz. Vai ser uma grande noite aí, com certeza. Em nome de Jesus. E às 23 horas nós temos aí a leitura da graça, né? Uma leitura que nós estamos fazendo, que é a boa noite, o favor do Senhor. Amém? Amém. Tchau, tchau, meus irmãos. Obrigado.